Cultivando a Felicidade. O podcast que tem uma missão: esclarecer como você pode se tornar mais pleno e realizado. Olá, exploradores da felicidade, sejam bem-vindos ao nosso podcast Cultivando a Felicidade. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você está com dificuldade para se concentrar? Você está perdendo foco? Hoje em dia é muito comum isso, sabia? Sabe por quê? Porque a gente tem estímulos artificiais de dopamina. E é sobre esse tema que a gente vai falar hoje, dopamina. Tão conhecido agora, e agora a gente vai esclarecer como ele está entrando na nossa vida de forma artificial e como a gente tem que mudar isso. E para isso, meu amigo Fábio Miquil. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Esse é o objetivo do Cultivando a Felicidade: esclarecer, trazer informações, deixar claro, cada vez mais detalhado, como esses assuntos do nosso dia a dia, que são tão importantes, podem ser utilizados ao nosso favor. E isso é cultivar a felicidade. Sim, porque às vezes a gente está vivendo de uma forma que, vamos dizer a verdade, né? A gente vai conforme as coisas vão acontecendo e a gente não para raciocinar, né? E hoje em dia, Mick, é muito comum a rede social. Nossa, super comum. Super comum, né? A tecnologia está muito comum na nossa vida. E queira ou não, a gente tem alguns estímulos no nosso corpo. Mas primeiro vamos entender o que é dopamina, né? Dopamina é um neurotransmissor, é uma substância química que o nosso corpo libera para demonstrar que a gente tem prazer, que a gente tem movimento, que a gente tem foco, né? Então, ele é fundamental na nossa vida. Só que tudo que é em excesso prejudica. Então, assim, a dopamina, ela tem o estímulo do nosso cérebro, do nosso corpo, em doses funcionais para a gente viver. Quando você busca esse estímulo, esse prazer, esses movimentos fora, ela também é estimulada. Só que ela é estimulada de forma, como posso dizer? De uma forma artificial. E alta, né? Alta, em curto período de tempo, dá aquele pico. E depois cai e você entra em estado de depressão, você entra em ansiedade, tudo isso. Aí você busca mais formas rápidas de liberação de dopamina. Que você pode dizer assim, o açúcar, os embutidos, os ultraprocessados. Então, são alimentos, né, que te levam a um pico excessivo de dopamina. Tudo que sobe rápido, desce rápido. Então, a dopamina faz esse processo. Então, por isso que a gente tá viciado em algumas coisas. Rede social, que você vai lá, olha na rede social a vida dos outros, fica olhando a vida dos outros, aí coisa fica feia. Vendo videozinho, entendeu? E hoje, a gente antigamente falava assim, olha a criançada com celular. Tem adulto andando na rua com o celular, buscando esse estímulo de dopamina. Não enfrenta a sua própria vida, não coloca a forma natural da dopamina. Fê, eu queria dar um exemplo aqui de uma situação cotidiana para a gente entender tudo que você está falando de uma forma mais prática na nossa vida. Adoro prática. Primeiro eu queria esclarecer assim, ó. Tudo que existe no nosso corpo, toda a nossa bioquímica, tudo que funciona no nosso corpo tem uma função. A função de sobrevivência e a função de evolução. Tudo. E a dopamina é assim. Então eu queria trazer para vocês um exemplo cotidiano. Por exemplo, me falaram de um restaurante muito bacana, comida gostosa, um lugar legal, não conheço. Falaram, vou lá, tô lá com a Adriana, a gente está vendo o cardápio. Eu não sei como são os pratos, eu nunca experimentei, vi os ingredientes, mas eu não sei. Estou em dúvida, não sei o que pedir. De repente eu olho para o lado, o garçom está servindo um prato para o cliente do lado, um prato lindo. Todo colorido, você vê vegetais, você vê batata, você vê um monte de coisa gostosa ali que enche os olhos. Dizem que a gente come primeiro com os olhos, né? E aí eu sinto aquele cheirinho vindo da comida, me dá água na boca, falo, nossa, que gostoso, né? Então esse é o primeiro ponto da dopamina. Dela fazer, começar a funcionar no seu corpo. Isso. Ele fala assim, olha, presta atenção, para o que você está vendo, deixa o cardápio de lado, presta atenção. Parece que isso
vai ser gostoso, vai me trazer bem-estar, vai me trazer prazer. Ele antecipa uma recompensa, né? Eu quero, desperta em mim esse querer, esse desejo. Outra característica da dopamina, né? Eu não estou sentindo prazer, não estou comendo a comida ainda, mas eu já estou vendo que aquilo pode me trazer um prazer. Então, esse é o papel da dopamina. Presta atenção, olha, isso pode ser bom para você. Aí eu falo, nossa, vai ser bom demais. Paro, garçom, eu quero um prato que nem o dele. Movimento. Então, se eu vi que aquilo é gostoso, foquei naquilo, o próximo passo é movimento. Então, a dopamina estimula o movimento físico mesmo, para que aquela experiência faça parte da minha vida. Aí eu chamo, eu quero a comida. Aí eu vou saboreando, aí eu falo, nossa, tudo aquilo que eu imaginei é isso mesmo, ou até melhor do que eu imaginei. Aquilo que eu antecipei de uma recompensa, de sabor, eu estou vivenciando e eu estou gostando daquilo. Aí termina a refeição, a Adriana termina a refeição, a gente fala, nossa, que comida gostosa, né? Estamos sentindo tão bem, leve, cheio de energia, não é aquela comida pesada que a gente fica triste depois que come, né? Fica feliz só na hora que está comendo, depois fica meio depressivo, né? Aí, passado alguns meses, a Fernanda fala assim, Miki, eu queria sair para comer em algum lugar e me falaram de um restaurante. Opa, esse restaurante foi aquele que eu fui alguns meses atrás. Memória, lembrança. A dopamina permite que a gente aprenda, que a gente lembre de coisas boas que aconteceram na nossa vida. Fala, Fernanda, eu topo. Chama o André, eu vou com a Adriana, a gente vai almoçar e tal. Eu lembro que o ambiente era super gostoso, o atendimento excelente, a comida nem se fala. Aprendizado. É isso que eu estava falando. Não é só uma questão de sobrevivência, porque o corpo da gente sabe o que ele necessita, de vitamina, de proteína. Então, quando a gente olha um alimento e sente esses estímulos sensoriais, é porque a gente quer comer aquilo que a gente necessita daquilo. Isso, a gente está falando do uso da dopamina na via natural, normal, como tem que ser. Além disso, além dessa questão da sobrevivência, o aprendizado é um importante papel da dopamina. Se eu ainda não conheço alguma coisa, mas eu vejo que aquilo pode me trazer coisas boas, isso também dispara a dopamina, mesmo sem ter a experiência de ter experienciado aquela situação ainda. Então, se eu tenho eu queria conhecer um hobby novo, aprender uma coisa nova, queria conhecer sobre dopamina, não sabia. Foi difícil entender esse negócio. Porque a gente pensa assim, que dopamina é só prazer. É só E não é só prazer. A dopamina tem o resultado do prazer. Exato. Então, porque o seu cérebro, ele precisa de recompensa. Então, ele vai registrar a recompensa. Isso ele precisa mesmo. Então, a dopamina é o final do movimento, o final da sua atitude, do seu foco, da sua atenção. E aí você tem a liberação da dopamina, que o seu cérebro tem esse negócio. Eu preciso registrar momentos positivos. Exato. Entendeu? Então não é assim, eu vou comer um chocolate porque eu preciso liberar prazer imediatamente e libera. Não é assim que funciona a dopamina. A dopamina é um sinalizador. Olha, presta atenção. Né? Presta atenção que isso pode ser bom para você. E aí, essa atenção faz com que você faça essa antecipação de coisas boas. Ela não está relacionada, no primeiro ponto assim, inicial, ao prazer. A dopamina não te dá prazer, mas ele antecipa uma situação que pode vir a dar prazer. Né? E aí que entra a questão dos maus hábitos, do vício. Né? Então, porque existem esses dois movimentos, o querer e o gostar. Então, vamos supor que eu não tenha comido ainda alguma coisa. Vamos supor, um exemplo hipotético. Chocolate, eu nunca comi na minha vida, mas falam que é bom, tal. Então, vou ter a primeira experiência, eu desembalo, tal, ponho na boca. Nisso, minha dopamina já está lá no alto.
Porque Sim. é novo, é diferente. Porque não é só porque é novo, é diferente. Quando você tem o estímulo, o movimento de abrir o chocolate, então ela já vai registrando isso, ela já vai dando aquelas liberações para você falar, sua meta é comer isso aqui. E eu estou antecipando que aquilo vai ser muito prazeroso. Isso. Né? Então minha dopamina está lá no alto. Aí a hora que eu experimento e tenho a sensação, nossa, que gostoso, libera um monte de outros neurotransmissores na minha cabeça, que são as endorfinas, tudo, que me dão prazer. Então, o meu cérebro registra, nossa, essa experiência foi boa, eu quero repetir. Então, ele me sinaliza, a dopamina me sinaliza que aquela experiência foi show de bola e eu quero repetir. Então, eu quero reforçar aquela experiência. Só que daí, a segunda vez que eu como chocolate, eu vou sentir prazer também. E a dopamina subiu porque essa experiência ficou registrada. Eu quero antecipar, eu me antecipo a esse prazer. Eu quero esse prazer. Aí, o prazer que eu vou sentir é grande também, mas de repente não vai ser tão grande quanto foi da primeira vez. E se eu for consumindo isso várias vezes, de forma muito intensa, porque eu quero repetir essa experiência de prazer, o meu prazer vai diminuindo, porque o meu corpo vai se acostumando com isso. Né, a gente fala assim, que o corpo ele fica tolerante, né? Ele fica tolerante ao excesso de dopamina. Então, assim, aquele pico de dopamina que você chegou, que nem o chocolate. Eu comi o chocolate, eu tive um pico de dopamina. Isso, com o passar do tempo, se você consumir sempre o chocolate, todo dia... Todo mundo faz isso, né? Almoça. Preciso de um docinho depois do almoço. Né? Preciso comer um docinho. Esse docinho não vai te suprir com o passar do tempo. Por quê? O teu corpo fica tolerante a ele. Então você busca um docinho, 2 docinhos, 3 docinhos e assim vai sucessivamente. Então, para você ver assim, o estímulo artificial da dopamina, que é o que a gente está falando aqui, ele não te leva a um benefício. Ele te leva a um prejuízo na vida. Então, assim, ele te leva à ansiedade, por exemplo. Quando, eu comi um docinho, não estou satisfeita com um docinho, preciso de outro docinho. Como é que eu pego outro docinho? Você está insatisfeito, você está ansioso, e aí isso vai prejudicando o seu desenvolvimento. Você não vive leve. Né? Você não vive de uma forma leve. Daqui a pouco você está com a glicemia alta, está com diabetes, está com colesterol, está com e a gente está falando de docinho, né? Mas é para tudo, para tudo. Assim. Tudo funciona assim. Até existe um estudo, um pessoal fazendo detox de dopamina, ou também conhecido como a dieta da dopamina, né? Isso sem tomar muito cuidado. Tá? De dieta eu entendo, né? Então, assim, tudo que é em excesso faz mal, mas tudo que você tira rápido também te faz mal. Como a gente falou logo no começo, né? Nós estamos no mundo digital. Então, assim, a gente fala assim, a dopamina, ela te dá um estímulo. Então, assim, a dopamina, ela registra no seu cérebro. Por exemplo, você tá lá fazendo as coisas na sua casa, de repente você escuta o toque do seu celular e você já corre para atender, entendeu? Isso é um estímulo da dopamina também, entende? O movimento, o prazer de você receber uma mensagem. Então, porque um dia você recebeu uma mensagem de alguém que te trouxe muito prazer, entendeu? Então, você fica voltada só para isso, ou voltado só para isso. Toda hora você fica esperando... Tocou o celular, tocou, você já pega e já atende. Você quer ver que notificação, que notícia mandou? Nova surgiu. Ou você postou uma foto agora, você já ouviu o barulho, nossa, já deram um like. Você quer ver quantos likes já deu. Então, e isso é uma coisa muito legal de se falar, sabe? Que nem a gente grava o TikTok, a gente faz o podcast, né? No começo, eu ficava lá, deixa eu ver quantas pessoas assistiram o vídeo. E isso começou a me deixar ansiosa. Né? Que nem a gente tá começando com o TikTok, né? Falaram pra mim assim, você tem que gravar 3 TikToks por dia. Aí eu comecei, falei, gente, não dá, eu tenho coisa pra fazer, eu não consigo ficar lá gravando, eu tenho coisas pra fazer, eu tenho uma vida, eu tenho que trabalhar, né? Então, assim, ainda o Cultiva da Felicidade não nos sustenta, a gente tem um trabalho fora ele, né? Que é o que traz dinheiro pra gente. Então, assim, não dá pra gente ficar fazendo isso.
Então, assim, não dá para eu estimular a dopamina dessa forma. Só que a gente busca o estímulo da dopamina dessa forma, da forma artificial, entende? Então, isso a gente tem que prestar atenção. Aí, quando a gente fala do detox, é assim, tirar esses estímulos artificiais. Mas calma lá, tá? Calma lá. Não vamos hoje entrar numa caverna e falar, aqui vou viver para fazer o detox da dopamina. Primeira coisa que você tem que saber, a dopamina é uma substância química liberada do seu cérebro, tá? Fato, não tem como você excluí-la da sua vida. Isso porque não vai fazer benefício nenhum para você. Então, quando a gente fala de detox de dopamina, nós estamos falando da forma artificial. Tá? Sim. E vamos deixar isso bem claro. Então, assim, aquele chocolatinho depois do almoço, você pode tirar. Claro, você não vai... nunca mais vou comer chocolate depois do almoço. Não é isso que eu tô falando. Eu tô falando assim, para você tirá-lo, para te fazer um detox, ter uma diminuição nessa substância que tá te estimulando. Claro, depois de um tempo você vai voltar com ele, mas de forma moderada e controlada. É importante falar, né, Fê, que no nosso cérebro, tudo aquilo que a gente repete, a gente vai criando uma via neural. E quanto mais a gente é estimulado pelo chocolate, por qualquer coisa que é um mau hábito que nos vicia, a gente vai reforçando essa estrada. É como se essa estrada fosse primeiro uma estradinha bem pequenininha. Que é a estradinha de terra, de interior, que você vai entrando e daí, só daqui vê a pouco você vai transitando por ela. Aí o governo vê que tá tendo, né, fluxo, vamos asfaltar. Tem mais fluxo, vamos duplicar. Daqui a pouco é uma Bandeirantes, que é uma rodovia aqui de São Paulo, extremamente tem segura, 5 faixas. 5 faixas, um asfalto perfeito, né? E aí, aquela estradinha que a gente pegava de terra, que passava pelas cidadezinhas, a paisagem linda, né? Aquele passeio gostoso, deixou de ser feito. Que, na analogia que a gente está fazendo, é o caminho da dopamina natural. E a gente se estimulou a usar a rodovia, que na analogia é assim, ó, super rápida, super segura. Então ali você pisa a 120 e vai embora. Na outra você ia 50, 40, lombadinha, né? Então é isso que a gente quer falar. A dopamina, que a indústria, que o marketing, tudo isso estimula na gente essa estrada, né? Dopamina alta, rápida, né? Num pico. E aí depois volta e tem um estudo, né, do livro Nação Dopamina. Nação Dopamina. É muito legal esse livro, gente. Quem quiser ler, nossa, é muito bacana esse livro. Que ela faz uma comparação entre prazer e sofrimento numa gangorra. Quanto mais prazer eu tenho de uma forma muito intensa e rápida, a hora que ele acaba, a gangorra desce do outro lado e traz um sofrimento muito grande. É isso que a gente está falando. Isso não é saudável pra gente. Porque, assim, você... todo mundo associa a dopamina com prazer, né? Primeira coisa. Ele não associa com esse movimento que tem que fazer, né? Então, assim, quando você associa com o prazer, a pessoa pensa assim, eu preciso estimular minha dopamina, eu preciso estimular minha dopamina. Estimula. É um vício, né? É que nem um bebê, né? A pessoa fala, eu preciso beber para ficar descontraído, né? Então, assim, ele precisa de uma força. Só que, assim, é um pico que você tem e do mesmo jeito que você sobe, você desce. Entende? Do mesmo jeito. Então, assim, a pessoa, ela entra nessa forma artificial da dopamina e ela entra de uma forma, assim, ilusória. E aí, quando ela vê que não tem mais o estímulo, que ela caiu, e quando ela cai bonito. E cai até abaixo do nível de base da dopamina natural. Do sobreviver. Ela cai abaixo do sobreviver. Porque, assim, quando você tem o estímulo de dopamina, você tem prazer, você tem... você sente bem, né? Quando você tem esse pico, quando você cai, a única coisa que vai estimular em você é a ansiedade, depressão, sofrimento. E aí você tem que se recuperar rápido. E aí que vira o vício da dopamina, né? Então, como você tem que ter essa recuperação rápida, você vai buscar estímulos artificiais rápidos. Uma bebida,
uma droga, um açúcar, um cigarro, uma comida, entende? Então você busca rápido isso. Até vícios sexuais também, né? São esses estímulos que a rede social também, né? Também isso é um estímulo rápido. Então aí você fica refém disso. Exato. E como é que você vive refém disso? E é toda hora. E seu corpo, que nem a gente falou, vai chegar uma hora que ele tá tolerante a isso. Esse tanto que você fez já não libera mais dopamina. Você fala, não, preciso de mais. Então, não é saudável, não é uma forma saudável de viver, né? E aí, chega o porém, né, da questão. Eu tenho estímulos artificiais. Todo mundo tem, tá? Todo mundo tem. Eu tenho, o Mikio tem, todo mundo tem, porque nós vivemos numa era digital. Então é fácil você ter. A gente vive num mundo fácil, das coisas mais fáceis. Eu lembro assim que antigamente, não tão antigamente, né? Não tão antigamente assim, né, Mikio? Porque eu sou nova. Eu lembro quando a gente ia pra casa da minha avó, ela ia fazer o almoço de domingo. Ela começava às 8 horas da manhã. Fazer o almoço de domingo, aquela coisa, e vai. Pra gente comer 1h da tarde. E ficava todo mundo na cozinha, rindo, conversando. A família inteira, né? Aí eu vou fazer almoço de domingo, eu começo às 11h30 pra servir meio-dia. Então, assim, olha como as coisas são mais rápidas hoje, né? E quantas vezes a gente não pega do freezer, desembala, põe no micro-ondas. Mica, esse é meu almoço de domingo. Esse é meu almoço de domingo, tá? O que a gente está colocando aqui vamos substituindo aquela dopamina artificial, intensa, rápida, tal, que não traz um bem-estar, por uma dopamina natural, né? De uma vida mais simples, uma vida que a gente consiga resgatar isso. E vamos substituindo, vamos equilibrando, vamos trazendo de volta para a gente esse domínio que a gente tem que ter da nossa vida, das coisas que nos fazem bem de verdade, sabe? Então, é importante, é divertido você ter momentos, né, de uma dopamina artificial, ok, legal, né? Mas vamos reinserindo, vamos deixando a nossa vida com mais estímulos dopaminérgicos naturais. Né? E é isso que eu queria, te cortando já. Vamos. E é nessa parte que eu queria chegar, sabe? Porque assim, eu gosto de ser prática, né? Eu gosto de falar assim, precisa arrumar isso, como é que eu faço? Né? Então assim, como é que eu faço para estimular essa dopamina natural, tirar artificial? Primeira coisa, você vai fazer assim, você vai estipular dias, né? Não, vou tirar pro resto da minha vida. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Então, assim, vou fazer de 1 a 7 dias. Então, assim, de 1 a 7 dias, o que é legal fazer? Você associar, por exemplo, um chocolate depois do almoço, né? Um doce depois do almoço. Para você fazer uma forma, tirar o artificial e colocar o natural, você tem que ser saudável. Tá? Tem que ser uma forma saudável. Então a gente vai procurar coisas saudáveis. Eu vou tirar o chocolate e introduzir uma fruta, por exemplo. Eu gosto de ficar vendo Extreme a madrugada inteira para me estimular. Tá, você quer ficar de madrugada acordado? Pega um livro. Troca o seu Extreme por um livro. Entendeu? Vai ler um livro. Entende? Tem tantos livros que é maravilhoso. Você já foi numa livraria? Você já entrou numa... Gente, eu tô falando sério. Tem gente que nunca entrou numa livraria. Nunca entrou numa livraria. Que nem eu entro numa livraria, fui no shopping semana passada. Gente, eu entrei na livraria, fiquei 3 horas na livraria. E olha um livro, e olha outro livro, e lê um livro. E você fica... Isso é um estímulo de dopamina, entende? Aí você compra o livro, leva pra casa e passa a madrugada lendo. Se você gosta de ficar de madrugada, virando a madrugada. Uma forma legal de você trocar, né? De você estimular. Outra coisa, vamos supor que você fica 3 horas por dia vendo o celular, rolando tela. Estabelece. Eu vou ficar meia hora, né? De tal hora até tal hora. Pronto, você já está diminuindo gradativamente. Não dá meia hora, começa com 2 então. Vai diminuindo, que nem uma dieta mesmo. Vai diminuindo. De pouco em pouco. E isso é legal de falar, sabe? É uma dieta mesmo. Você não pode tirar. Não pode tirar.
Você fala assim, não, nunca mais eu vou mexer no celular, nunca mais eu vou olhar em redes sociais. Não pode fazer isso, porque tudo que é exagerado, ele volta. É a mesma coisa, tudo que é exagerado não faz bem. Se eu exagero na minha produção de dopamina artificial, não vai me fazer bem. Se eu exagero em fazer a dieta da dopamina, né? Eu vou tirar tudo. Primeira coisa, você não tira toda a dopamina. Não tem como, tá? Senão você não vive, tá? Então, assim, eu tenho que reduzir o consumo até um dia tirar, se você quiser, né? Por exemplo, chocolate, vou tirar, que nem açúcar. Açúcar é uma coisa assim que eu fui diminuindo. Falar que eu não como açúcar, mentira, porque eu adoro um sonho de padaria. Então eu como 1/4 de sonho de padaria todo domingo. Tem açúcar. Só que assim, eu não como um sonho de padaria todo dia. Entendeu? Então isso é você fazer a liberação de dopamina aos poucos, de forma controlada. Porque do jeito que nós estamos, nós não estamos controlados. Nós estamos consumindo a todo momento. Aí eu queria dar outras dicas também. Por exemplo, toma um sol. Sai de manhãzinha agora, o tempo está maravilhoso, né? O solzinho da manhã, vai lá, toma um solzinho de preferência, junto da natureza. Isso estimula a dopamina. Você fala, mas eu não sinto nada. É claro, a gente está tão viciado. Sabe aquela estrada de 5 pistas? A gente está acostumado com aquela. Então você quer coisa forte, intensa, rápida. Na hora. Claro, você está dessensibilizado. Mas aos poucos você vai fazendo isso. De tanto fazer, você vai... Nossa, que solzinho gostoso. Olha que natureza bonita. Aos poucos você vai sentindo. Você vai se sensibilizando novamente. Você vai pegando aquela estradinha, sabe? Vicinal. É assim. Outra coisa que estimula a dopamina. Aprender coisa nova. Fala, nossa, eu sempre quis ter esse hobby. Né? Quis sempre aprender a jardinagem. Eu queria montar uma horta. Seja lá o que for. Começa, vai lá, estuda. Aprende. O aprendizado estimula a dopamina. Nossa, que sensação boa. Agora eu entendi essa dopamina. Né? É uma sensação boa. Aí você quer aprender mais, você quer saber mais. Né? Isso é muito legal. Outra coisa muito prática e simples. Estabeleça uma lista de tarefas. Por exemplo, quero arrumar a gaveta do meu closet. Uma só. Põe isso como meta. Né? Terminou, você vai se sentir bem. Você risca da lista. Nossa, que prazer riscar da lista. Consegui. Prazeroso. Né? Você fala, mas é o prazer de uma droga? Não é aquele pico, aquela coisa, né? Só que é um prazer gostoso, que é moderado, só que ele é permanente e te dá aquele gostinho de quero mais. Já que eu fiz uma, eu quero fazer outra. Hoje não dá tempo, amanhã eu vou pegar. E aí a gente vai se estimulando de uma forma natural e substituindo aquilo que me dá esses picos de presta atenção de coisas que podem ser boas, mas que depois traz prejuízo, por coisas de presta atenção, que isso pode ser bom e que depois a sensação se mantém e você vai sendo uma pessoa cada vez melhor. E tem uma coisa que eu quero falar que eu acho que a gente tem que prestar muita atenção também, sabe? Todo movimento de mudança de hábito, existe um pouco de esforço da gente, tá? E eu vejo muita coisa aí, né, quando eu atendo alguém, ele fala assim pra mim, mas fulano fez e eu não consigo, que não sei o que, não sei o que. Primeira coisa que você tem que ter com você é você se acolher, sabe? Parar de se julgar, parar de se comparar, entende? Todo mundo tem o seu processo, todo mundo tem o seu movimento. Então, assim, no momento que você está fazendo esse movimento de mudar um hábito, ele vai exigir mais de você. Não é da noite pro dia, não é... a partir de hoje, eu não como mais chocolate depois do almoço, né? Aí você tá lá, todo mundo reunindo, tem uma caixa de bombom. Quer um bombom? Eu quero! Aí você fala, nossa, por que eu fiz isso? Eu sou ruim, que não sei o quê. Eu tinha falado... Então, gente, para. Mudança de hábito exige isso. A gente tem que diminuir a rodovia. A gente tem que diminuir essa rodovia. Por enquanto, ela tá indo, entende? Então, você tem que acolher. Tem que acolher você e falar,
tudo bem, seja carinhoso com você, né? Por exemplo, o Mikio, ele tá mudando um hábito dele e ele não vai comer mais o chocolate. E aí, na hora do almoço, ele comeu chocolate, ele vai falar assim, putz, comi o chocolate, não podia comer chocolate. Eu vou falar pra ele, ei, Mikio, por que você comeu chocolate? Não, como uma amiga, eu vou falar, Mikio, não tem problema. Foi só um pedacinho. Amanhã você vai conseguir, né? Por que eu consigo ser tão carinhosa com o Mikio e eu não consigo ser comigo? Entende? Isso a gente tem que prestar bastante atenção, sabe? Parar, conforme você se chicoteia, você não muda um hábito. Entende? Assim, tudo bem, não deu certo hoje. No jantar, eu não vou comer chocolate, vou prestar atenção. Porque a gente tá vivendo naquele mundo, vambora. E a gente não para pra pensar. E um negócio da dopamina é o foco. Exato. É você parar e prestar atenção. Entendeu? Então, assim, a gente tá deixando ela viver de forma artificial. Vai correndo, vive sozinha aí, faz o estímulo que você tem que fazer, que eu tenho que viver desse jeito aqui, porque a gente vive nesse mundo corrido. Então, a gente vai parar, vai prestar atenção. Não deu certo? Tudo bem. Tá tudo bem. E aí você vai tentar de novo. E eu queria também, reforçando, ao mesmo tempo que a gente tem que se acolher, tem que se perdoar, tem que ser carinhoso com a gente, e falando de cérebro, vamos entender que a gente tem um tal do córtex pré-frontal, que é essa parte aqui, né, do nosso cérebro atrás da nossa testa, que faz o quê? Análise, planejamento, controle, a parte racional nossa. Ela também tem que ser mobilizada no movimento de transformação. Porque quanto mais informação você tem, mais conhecimento você tem, mais consciência você tem daquilo que te faz bem e te faz mal. É mais um elemento do nosso quebra-cabeça que você vai montando da nossa transformação. Quanto mais conhecimento, mais informação, melhor para a gente fazer esse processo de transformação. Então, estudem, aprendam, né? O que te faz bem, o que não te faz bem de verdade, não só naquele imediatismo. Se conheça. E se a gente conseguiu estimular a sua dopamina de forma natural, que a gente não está usando artificial aqui, compartilhe esse vídeo com alguém que pode ajudar ele, certo? Põe o sininho aqui para você sempre receber e acompanhe a gente sempre no nosso canal. Espero que tenha sido bom para você esse vídeo. E pra gente foi ótimo, né? Ótimo. Porque a gente também não entendia muito sobre dopamina. e esses vídeos vêm pra gente assim, a gente, não, vamos aprofundar o tema, vamos entender. Porque todo mundo fala, dopamina, prazer, não sei o quê. Ainda tem as primas da dopamina, né? A gente vai trazer as primas da dopamina pra vocês também. Que é super legal também entender sobre eles. Gente, muito obrigada por trazer isso aqui pra gente, né? Da gente estudar mais, aprofundar nossos conhecimentos. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, gente. Tchau!